Olá, boa tarde. Eu sou a Gabriele e eu estarei apresentando a minha pergunta de pesquisa do PIBIC, que basicamente foi qual é o potencial de arrecadação tributária dos impostos sobre propriedades sobre serviços dos municípios brasileiros. Então, só para poder começar a introduzir, a gente já conhece qual que é a importância de ter impostos, né, em um governo, obviamente, para poder conseguir arrecadar e conseguir formular e implementar políticas públicas, fazer a máquina estatal rodar e tudo mais. Mas a gente tem também algumas observações, né, de filósofos e outros estudiosos sobre o assunto. Então, a gente tem que o filósofo Jean Boldin dizia que os meios financeiros são o nervo do Estado, e o North escreveu que o Estado, uma organização cujas fronteiras geográficas são determinadas pelo seu poder de conseguir arrecadar, né, tributos. Então, basicamente, no Brasil, a gente tem diversos impostos que podem ser cobrados pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal, mas basicamente a gente vai focar aqui na parte de, de municípios, né? Então, a gente tem três principais impostos, que é o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre transmissão de bens imóveis e imposto sobre serviços de qualquer natureza. Só que a gente tem um problema no Brasil que basicamente a gente não consegue atingir o nosso potencial arrecadatório, né, no país devido a diversos fatores, mas principalmente a ineficiência. Então foi isso que a gente decidiu trazer aqui na parte de, de referencial teórico. Então a gente consegue observar que o potencial de arrecadação, né, ele, ele é caracterizado pela maior arrecadação que se pode atingir da base tributária em um período. Os municípios que não conseguem atingir esse potencial, eles geram déficit em suas contas públicas e estimulam a evasão fiscal, enquanto os municípios que arrecadam, eles aumentam a sua autonomia e diminuem a sua dependência de transferências intergovernamentais, né? Então, a gente tem aqui alguns dados de como, de como é defasado essa coleta de impostos no Brasil. Então, basicamente, no estado do Rio de Janeiro, para o ano de 2014, a arrecadação do IPTU poderia ser no limite de 30% maior do que já foi, enquanto no Ceará, 157 municípios não exploram nem 10% da sua capacidade arrecadatória. Enquanto isso, a gente tem que o imposto sobre serviço é mais aplicado no país, mas a arrecadação está abaixo do potencial, pois menos de um terço das capitais brasileiras entregam mais de 20% da arrecadação isso, de sua capacidade de conseguir gerar receita, né? Então, basicamente, a gente também consegue observar que, que esse potencial, ele não é atingido por basicamente dois fatores, né? Que é a própria evasão fiscal ou ineficiência de arrecadação. Basicamente, nessa pesquisa, foi realizada uma abordagem quantitativa, então envolveu análise de dados, com base no modelo de fronteira estocástica, né, no qual o objetivo foi estimar o ponto eficiente de arrecadação de impostos sobre propriedades e serviços para o ano 2019, né, que é um ano anterior à pandemia, então a gente não tem nenhum, nenhum outlier em relação à receita e tudo mais, né? E na parte de dados, foi utilizada a função de Kolbe-Douglas e foram consideradas as seguintes variáveis para IPTU e PROCESS. IPTU foi o PIB municipal, população local, área do município, transferências correntes, número de imóveis residenciais cadastrados, ano da última atualização da Ponto Genérica de Valores. Enquanto para o PIB, foi o PIB de serviço municipal, população total, transferência corrente e informatização do cadastro de ISS. Então, basicamente, aqui vocês conseguem observar os resultados, né? Então, a gente percebe que 1%, que quando a gente aumenta 1% no PIB, a gente tem 1,39% de aumento no, 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 no próprio IPTU,
Se a gente aumentar 1% do número de imóveis, a gente tem um aumento de 0,8%. Enquanto isso, quando a gente aumenta a população, a gente tem diminuição, né? Então, são dados importantes de ver, como a gente consegue observar, a maioria desses estados possuem alto nível de significância, né? O sigma aqui, ele é basicamente o erro padrão do componente da ineficiência técnica. E esse, o seu nível de significância traz que há diferenças significativas entre ineficiências do IPTU. O gama, aqui por sua vez, ele basicamente ele busca indicar o quanto dessa função não explica a própria ineficiência. Então, no caso, a gente tem aqui 8,85% não é explicada pelos insumos. Então, a gente tem aí que, basicamente, a ineficiência técnica é super importante para poder explicar essa baixa arrecadação de IPTU. E a média de eficiência é de 40,98%, ou seja, a gente conseguiria aumentar aí o potencial de arrecadação para 59,2%. Para o ISS, a gente tem resultados um pouco diferentes, né? Porque a gente tem aqui menos variáveis que são significativas, de fato. Então, a gente vê que 1% de aumento no PIB, geralmente de 0,07%, enquanto o aumento de 1% nas transferências correntes, ter um aumento de 0,6%. Então, a gente consegue perceber, né, que, novamente, a gente tem diferenças significativas entre ineficiências do ISS, no caso, e o gama, ele traz que 30,63% da variabilidade não é explicada pelos insumos, é devida ao componente de ineficiência técnica. Então, a gente tem aí novamente a gente percebe novamente que a ineficiência técnica é super importante para poder explicar por que esses impostos não atingem seu potencial arrecadatório. A gente tem também eficiência média de 73,63% para 2019, então a gente percebe um potencial de 26,37% a ser atingido. Basicamente, esses são os resultados do nosso estudo. Então, a gente consegue perceber que, para poder potencializar ambas arrecadações, a gente precisa focar nessas variáveis que foram trazidas aqui. Então, basicamente, a gente precisa aumentar a PIB, a gente precisa aumentar o número de imóveis cadastrados, na parte do imposto sobre serviços. A gente precisa incentivar o crescimento de PIB, então são necessárias políticas públicas para poder pensar nisso, né, utilizar essas variáveis da Munic para poder fazer com que o potencial seja atingido de fato. Então, a gente percebe que para poder aumentar o potencial arrecadatório, a gente não necessariamente precisa focar em simplesmente aumentar a alíquota de imposto. Então, a gente consegue aumentar a nossa arrecadação municipal sem, de fato, mexer nas porcentagens estabelecidas. Muito obrigada.